Eu era corcunda, os pés dela tortos. Nasci com uma doença que os meus nervos encurtavam. Os dentes arcada pra frente. E o médico falou, mãezinha, para de chorar, pelo menos ela está viva. Era pra eu estar de cadeira de rodas. Como que eu regenerei meu rosto? Toda doença, todo acidente, ele tem uma utilidade. Eu tive um encontro com 2 seres azuis altos. A partir desse momento eu vi que eu comecei a ser muito contatada e isso chegou a ser perigoso. Hoje eu recebo a Marta Siqueira, terapeuta e mentora especializada em recodificação multidimensional. O trabalho dela integra psicanálise, hipnose clínica e abordagens energéticas para promover transformações nos níveis emocional, mental e espiritual. Marta é também criadora do Oráculo Arcturiano, uma ferramenta de leitura e tratamento de campo energético. Bem-vindos ao podcast Alma de Coruja. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, que é a Marta Siqueira. Bem-vinda, Marta. Muito obrigada, quero agradecer desde já pelo convite. Obrigada a você. E quero ser presença verdadeira aqui e profunda para vocês. Maravilhoso! Então, Marta, vamos começar pela história da Marta. Quem é a Marta Siqueira, né? Onde tudo se originou? Me conta um pouquinho, né, da sua infância. Qual foi o ponto que você falou, bom, vou fazer a virada, vou começar a trabalhar com terapias, falar um pouquinho, né, que você faz sobre arcturianos, que eu acho muito legal. Então, fique à vontade, conta a sua história. Bom, vamos lá. A história é um pouquinho longa, né, mas eu vou colocando alguns tópicos, porque eu costumo dizer que eu sempre fui uma jovem cientista, sempre gostei muito de pesquisar, de buscar informações. E eu não tinha muito acesso, então Sim. Eu sempre vim de família muito humilde, fui criada num quilombo mesmo, o último dos quilombos dos Palmares, que ainda existe, hoje a minha tia que fica em Ermelino Matarazzo, extremo leste. Puxa vida! E hoje ela toca esse trabalho tão lindo. Lá, para quem não sabe, para quem não conhece, quilombo recolhe pessoas afro e pessoas também em situação de rua. Então eu aprendi muitas coisas ali dentro, me desenvolvi lá. Grande parte do tempo que eu estive com a minha tia também estava lá para que os meus pais pudessem trabalhar. Foi uma luta muito grande na vida dos meus pais. Eu lembro deles estudando, eu já era grande, eles se formando, fazendo supletivo e tudo mais. Então, meus pais sempre foram batalhadores. Nós tínhamos aquele acesso limitado. Então eu não tinha acesso, por exemplo, à internet, não era fácil, internet naquela época, né? E eu me lembro que eu gostava muito de ir na biblioteca do estado. Então, lá na biblioteca, que era perto da minha casa, sempre morei na Zona Leste, eu fui aprendendo muito mais do que dentro da escola. Eu tinha umas questões muito enraizadas de autoestima, né? Eu era uma pessoa que me sentia muito fragilizada por conta do cabelo, por conta do biotipo, né? Eu tinha uma estrutura muito abaixo do peso. Então, assim, tudo era motivo na escola de chacota, de bullying, de zoação. Isso me ofendia profundamente. Então, eu não tinha uma estrutura consolidada emocional para lidar com tudo isso. Mas dentro de casa, os meus pais eles sempre me incentivavam a estudar, a aprender. Eu não lembro nenhum momento em que eu era descredibilizada dentro de casa. Nós tivemos sempre, eu e a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova de 6 anos de idade. 6 anos mais nova. Mais nova. E eu e ela sempre fomos muito unidas, né? Desde sempre. E os meus pais sempre incentivaram. Eles não tinham muito acesso, então... Por exemplo, nós gostaríamos de fazer outros tipos de cursos, os meus pais não tinham como investir nisso. Faculdade também não, nós tivemos que estudar bastante, passar no vestibular e aí nós conseguimos nos formar, cada uma. E eu fiz inclusive pós, com bolsa, a minha irmã também, e todo esse incentivo do governo. Então, a nossa vida ela sempre foi muito marcada por esforços constantes, desde superação de vida, porque a gente é a minoria, né? O negro na escola pública ainda assim sempre será a minoria. Então esse processo para nós sempre era um marco. Então eu era a única da sala, ou era de 3 na escola, sempre tinha alguma questão assim. E desde muito cedo eu nasci com alguns problemas de saúde.
Então, eu sempre tinha problema nas pernas. Nasci com uma doença que eles falam que seria degenerativa. E não tem um nome exato. Mas conforme eu crescia, os meus nervos encurtavam, os nervos das pernas. Então, eu tinha uma elasticidade nas pernas como de uma criança. Puxa. Pouca elasticidade. Doía pra caramba. Então, eu estava sempre superando o meu próprio corpo. Aí tinha magreza excessiva, era abaixo do peso. Aí eu tinha um crescimento ósseo nos dentes, parecia a estrutura de um cavalo. Aí fui ficando corcunda. Eu tive muitos problemas de saúde mesmo. E isso só piorava a minha situação na escola, né? Porque a escola já não é muito favorável. A escola é até hoje, né? Até hoje, você sabe que os amigos... Complicado. Até os amigos, né? O que se dizem amigos. Então, sempre tinham essa seletividade. Aquela muito magra. Corcunda. Não pode ser nada fora do padrão, nada, né? E nós hoje até percebemos que até quem é do padrão sempre passa por alguma situação, né? Por algum conflito. Ainda que seja existencial, a pessoa com a pessoa mesma, né? Sim. Então, a minha infância ela foi muito marcada por questões de saúde. Logo depois, na adolescência, eu passei a sofrer diversos tipos de acidentes. Assim, já caí do muro de cabeça. Nossa. Mas eu era arteira também, né? Não parava. Juntava tudo lá. Também tem essa questão, né? Porque, por exemplo, a minha mãe era super protetora. Aí quem vê pensa, né? Nossa, essa menina tá sempre se arrebentando, mas e a mãe dela, né? Sempre perguntavam. Mas não, eu, Sol em Áries, para quem conhece um bom ariano, né? Queria ser pioneira em tudo. E ascendente em Escorpião, que é pior ainda. Só para piorar o negócio. Então, assim, tudo que era fora do comum e que corria risco me chamava atenção. Nossa. E aí, na adolescência, eu comecei a praticar alguns esportes radicais. Então, eu fiz luta, eu gostava de corrida, eu gostava de futebol, eu gostava de bicicleta sem freio, que foi um acidente marcante. E, se eu não me engano, acho que foi o último, a última adrenalina mor. Mas antes disso, eu tive que lidar com diversas situações que eu achava que tudo acontecia comigo. Por quê? Porque tinha problemas de saúde, porque sofria acidente. Às vezes eu sofria acidente no dia do meu aniversário, que era traumatizante para os meus pais, acabava com a festa. Sim. Eu era essa criança. Meu Deus! Então, hoje a minha mãe até brinca, ela fala assim, eu faço terapia porque se deu certo com a Marta, então, dá certo com todo mundo. Essa é a piada da família. E a minha infância, de certa forma, eu posso dizer que foi muito feliz, porque foi muito unida à família, mas ao mesmo tempo tinha um contraste de muitas tristezas, porque quando eu ia para a escola, era um banho de água fria. E aí, Thaís, eu falo para você que assim, eu passei a minha vida estudando como melhorar, como me modificar. Hoje eu chamo de recodificação. Por quê? Porque os médicos, quando eu ia pro hospital e tudo mais, eles falavam que não tinha cura, não tinha tratamento, era corcunda. Não tem o que fazer, coloca colete para ela ficar com a coluna ereta, mas doía pra caramba, eu tirava, né? Criança não quer fazer nada. Aí depois, e os pés dela tortos, coloca bota ortopédica. Também era outra coisa. Nossa. Pensa na criança andando com saltinho assim, era muito doloroso. Não dá pra correr, né? Não, e eu gostava de jogar futebol. Pois é. Aí, então agora os dentes, arcada muito pra frente, tinha um crescimento ósseo mesmo. E aí usa esse aparelho. Aí eu colocava um aparelho, no mesmo dia arrebentava o tal do bracket lá, nem sei como fala direito. Bracket. E ele entrava na bochecha, ou entrava na gengiva. Rasgava tudo. Assim, então, se você colocar todos os detalhes da infância e adolescência, ela foi muito marcada por esses tipos de situações. E eu sempre inconformada em... Por que tem que ser assim? Por que para algumas pessoas é um desafio viver e para outras está muito tranquilo, é muito leve? Eu pensava, né? Não pode ser assim, você veio na vida para ser feliz e o outro veio para sofrer. Tem alguma coisa aí. Olha isso. E aí eu ia vasculhando, ia buscando.
E aí, Thaís, até que chegou um marco que foi a virada de chave, foi um acidente que eu tive, que foi um acidente muito grave até para quem assiste e conta. Eu, particularmente, não consigo lembrar de metade assim da história. Eu pego emprestado o repertório que me contaram, Sim. mas ainda bem, né? Porque É. senão, algumas pessoas que assistiram até se traumatizaram. O que aconteceu? Eu tinha em torno de 12, eu acho, 12, 13 anos de idade, e eu tinha uma bicicleta sem freio que minha mãe não deixava eu sair com ela de casa. Mas adianta falar não para Não, Ares? pois é, não adianta. E aí eu tinha uma pseudo-amiga, né? Falo pseudo porque é amigo assim, não precisa de inimigo. Ela falava assim, Marta, eu duvido. Ixi. Se falasse duvido para Marta, nem precisa terminar a frase, já estava pronta. Marta, eu duvido você descer a ladeira de casa, que ela morava em frente à casa dos meus pais, né? A ladeira de casa, sabe aquela ladeira em duas partes? Sei. Bem bonita. E a bicicleta sem freio. Então eu duvido você descer a ladeira nessa bicicleta. Aí eu, por que não? Qual o problema? Não aconteceu nada? O que de pior pode acontecer, né? Só que... Pois peguei a bicicleta. Eu só não contava com uma coisa. Aquela rua, na divisão, né, duas partes, eu falei, no meio passava ônibus. Até aí tudo bem, mas pode piorar. Na esquina tinha um caminhão estacionado. E isso faz com que você não tenha visibilidade. Sim. Então, eu no topo da ladeira, com um caminhão na esquina, não dava para saber se o ônibus estava passando Meu naquele Deus. momento. Mas isso só tornou mais radical a experiência para mim. Bom, coisas que você fala assim, Quantos anos? como que eu faria com 12, 13, né? Meu Deus. Como que eu fiz um negócio desse, né? Enfim. Então a menina me desafiou, só que ela falou, vou ficar aqui na esquina, aí eu olho para você. Não sei por que na minha cabeça isso era ótimo. E desci, fui descendo. Quando eu estava chegando na esquina, ela gritou, Marta, o ônibus. Em milésimo de segundos, que você já está em alta velocidade, eu pensei, qual a probabilidade de eu conseguir passar na frente ou não? Bom, por via das dúvidas, me joguei para debaixo do caminhão, que Meu pelo Deus. menos eu ia dar umas raladinhas, mas tudo certo. Aí, só que eu não sabia que tinha uma vala exatamente aonde eu entrei. Meu Deus. Aí eu fiz uma sinuca ali, eu fiz strike, né, como diria. Meu Deus. Um pouquinho antes de chegar, aí eu lembro de algumas passagens que eu vejo, algumas passagens espíritas que dizem que o seu espírito é desligado nos momentos antes do falecimento para você não sentir a dor. E parece que comigo aconteceu quase isso, porque eu só lembro da escolha que eu fiz com a bicicleta, virando o guidão para entrar debaixo do caminhão e aí eu já não lembro mais. Aí eu tenho a memória de acordar talvez alguns minutos depois, a minha irmã chorava muito e gritava e me chacoalhava, né? Acho que ela tinha certeza que eu tinha morrido, também muito novinha. E aí eu despertei como se tivesse acordado. E, Marcela, fica quieta, você tá gritando, a mamãe vai me matar, vai saber que eu saí com a bicicleta, não era pra sair. E ela só chorava, e ela só chorava. Aí eu saí puxando ela de um lado. Quando eu fui olhar a bicicleta, tinha amassado totalmente, tinha dado o famoso PT. Mas na minha cabeça era só a bicicleta, por que não, né? Aí saí arrastando a bicicleta, arrastando a irmã e fica quieta, Marcela, e fica quieta, Marcela. E na hora que eu entrei em casa, minha mãe apareceu. Aí eu falei, já fui fazendo a oração, né? Pensando na bicicleta. Já fui apanhando mentalmente, porque era a bicicleta. Eu destruí a bicicleta, né? Sofrida, que ela conseguiu comprar. E aí, quando eu me aproximei da minha mãe, eu vi que ela estava ficando pálida e foi quase que falecendo assim pro canto. Sabe quando a pessoa vai perdendo as forças? Eu, mãe, só uma bicicleta, fica tranquila. É uma bicicleta. Depois eu trabalho, eu compro outra. Tava com medo, né? Por conta da bicicleta. E a minha irmã chorando de um lado e a minha mãe falecendo do outro. Aí quando aparece a minha avó, Marta, cadê o seu rosto? Meu Deus. Aí pronto, aí a alma sai, né, do corpo e volta. Como assim, cadê o meu rosto?
Aí ela começou a chorar também. Eu falei, pronto, 2. Aí corri pro banheiro. Aí você entendeu. Aí eu entendi que o negócio tinha ficado feio pro meu lado. Aí eu fiquei sem ação. E aí eu comecei a sentir dor. Ah, Porque aí, sim, né, baixou ali a claro. adrenalina. Então, o que eu vi no espelho? Eu me lembro claramente de metade do rosto não estar ali. Meu Deus. Carne viva. Só que era mais profundo que era quase. Tem a epiderme, né? A pele, sim. Aí tem a parte que sangra, Sim. muscular e tal. Antes disso, aí tem quase que uma gordura para chegar no osso. Eu já tava ali. Eu falei, gente, foi feio o negócio. E eu fiquei calculando mentalmente o tamanho do estrago. Aí eu percebi que a minha mão estava torta. Eu sou canhota. E o que aconteceu? Os nervos, eles... repuxou. Eles se torceram, assim, a mão. A mão ficou assim. Eu nem percebi sair carregando a bicicleta com a mão Olha toda isso. torta. E aqui, tava tudo esfolado, o joelho. Mas o pior era o rosto mesmo. Eu sei que eu fiquei pensando ali, aí começou a arder tudo, aí começou a sentir toda a dor do mundo. Aí vem até aquela possibilidade de desmaio, sim, sabe? Que começa a ficar escurecida a sua vista. Bom, eu ouvi minha avó ligando pro meu pai, pedindo para ele correr em casa imediatamente. E aí eu perco algumas memórias, né? Sim. O flash. Foi bem impactante esse processo. Depois eu lembro que estávamos no hospital e o médico falando, mãezinha, para de chorar, pelo menos ela está viva. Vai ficar sem rosto, mas está viva. E você ouvindo? É o que importa. Eu assim, gente, toda hora. Não vai ter cura. Vai entortar. Não tem o que fazer. Não vai ficar sem rosto. Eu falei, gente, que mais? Que isso, Meu gente? Deus. Eu vim para sofrer mesmo nessa vida, que isso? Pensei, né? Comigo, mas aí eu era inconformada. Não vou aceitar isso. Tá bom, a medicina tá falando isso, não vou aceitar, não quero fazer isso. Aí eles já tinham me diagnosticado que eu ficaria na cadeira de rodas quando eu tivesse 18 para 19 anos de idade. Porque eu tinha aquele encurtamento. Então iria encurtar a ponto de não conseguir mais andar. E aí minha mãe ficava no meu pé, Marta, tem que fazer ortopedia, tem que fazer fisioterapia. Meu Deus. Falei, quer saber? Eu não vou fazer nada, porque já tá tudo estragado. É coluna, são as pernas, é o crescimento dentário. Eu não consigo engordar, que eu não posso doar um sangue, falava pra minha mãe. E aí agora, sem rosto, eu não vou fazer mais nada do que falaram, porque se eles não têm jeito pra mim, eu vou me resolver. Bem assim, bem revoltadinha. Aí minha mãe, bom, tá, você que sabe. Eu tive que ficar afastada, não dava mais para ir para a escola naquela situação, até porque corria risco de ter infecção generalizada. E aí Aí eu percebi como eu fiquei feliz, porque eu não tinha que ir para a escola. Olha isso. E aí minha mãe falava assim, mas você gosta tanto de estudar? Eu gosto de estudar, mas eu gosto de estudar em casa, sozinha. Aí eu até pensei que, nossa, eu sou muito antissocial, mas na verdade eu tinha medo, porque as crianças eram muito maldosas. E aí a minha mãe e meu pai buscavam as tarefas, eu fazia com a minha mãe em casa, eu fui fazendo, mas assim, eu não consigo nem te precisar quanto tempo, assim, muito tempo eu fiquei em casa. Sim. Só que nesse meio tempo, eu comecei a entender um pouquinho e comecei a estudar, ter acesso a livros lá na biblioteca sobre desenvolvimento mental. Naquela época eu chamava de autoajuda. Lembra que o pessoal tinha, não, autoajuda. Não é pra mim, não. Não, autoajuda não, era um crime. Lendo autoajuda, eu queria ler, já que ninguém leva, ia lá, vou ver autoajuda. Aí eu vi que não é autoajuda, é desenvolvimento mental, desenvolvimento emocional, olha as coisas interessantes. Aí, a partir desses livros, eu lembro o primeiro livro que eu tive acesso se chamava Meu Anjo. E eu achava que falava de anjo da guarda. Que anjo da guarda? Nada. Era um livro de regressão, para você fazer a autorregressão. Puxa. Era um livro que tinha várias informações de hipnose. E eu, com 13 anos de idade, tendo acesso à hipnose, falei, pronto, agora que legal, vou resolver a minha vida toda, né? Sim. E assim, as coisas começaram mesmo a se movimentar, porque eu lia e aplicava. Lia e aplicava.
o que a maioria não faz, né? Só é. Já tem dificuldade de ler, mas quando lê, deixa ali, guarda a informação. Exato. Não, li e aplicava, li e aplicava. Aí eu terminei o meu anjo, aí fui pro Ninguém é de Ninguém. De repente, pulei pra Zíbia Gaspareto, né? Do nada, né? Do nada, né? Aí daqui a pouco, Violetas na Janela. Gostei. Aí foi me trazendo autoconhecimento. Aí eu voltei para a área de hipnose. O próximo livro que eu li foi... O nome é engraçado, que fala assim... Fadas e... Ai, eu não tenho certeza o começo. Se era Fadas e Sapos. Hipnose não existe? É um ponto de interrogação. Tá. Hipnose não existe? E aí ele ensina várias formas de você se auto-hipnotizar. Sim. Que é fazer o controle da sua mente. E aí eu fui entendendo, nossa, nós já estamos hipnotizados, então. Mas hipnotizados para doença, para entender que só a medicina convencional é o que funciona, para entender que as nossas autoridades são o quê? Padre, pastor e médico. Ele falou, tá assinado. E aí, foi caindo a ficha. Várias fichas, falei, né? gente, o que é isso? Eu entendo que esse tempo que eu fiquei reclusa, eu cresci 15, 20 anos na minha vida, ou até mais, se bobear, não tem como precisar isso, mas aí eu falei, se não tem saída por esse caminho, eu vou pelo outro. E comecei a montar e elaborar. Hoje eu sei que o que eu fiz no passado foi montar espécies de protocolos. Então assim, tô triste, vou fazer isso e resolvo. Eu tô chateado, vou fazer isso e resolvo. Preciso de uma resposta? Para que eu vou perguntar para uma pessoa que às vezes nem me conhece? Pois né? É. Na rua, eu digo. Pois é. Um profissional capacitado é uma coisa, mas eu não tinha recurso financeiro para isso. Aí, às vezes, eu pedi a opinião de um colega que estava pior que eu. Entendeu? Mas não tinha então, como, né? Aí vai na vizinha fofoqueira. Então, assim... Eu caí de cabeça nos livros e fui vendo que, nossa, isso funciona, isso é real, nossa, isso é verdade. E depois fica aquele contraste, né? Você fala assim, puxa, o primeiro livro, O Meu Anjo, eu paguei R$1. Nossa. Uma moeda de R$1 para ter acesso a questões que resolveram a minha vida. Nessa brincadeirinha de ficar em casa, a minha coluna hoje é reta e eu, além de ser... Eu era corcunda de Notre Dame, de ter de ter calombo, caroço nas costas, e eu tinha a coluna em S. Meu Deus. Ela... Sim. As pernas... Era para eu estar de cadeira de rodas aos 18 anos. Então, tô aí com 38. Tô aqui andando plenamente, tranquilamente, faço os meus exercícios. Né? Tudo porque você ficou em casa esse tempo e leu todos esses livros... Que, na verdade, não foi por acaso, né? Que não foi por acaso. A estrutura óssea dos meus dentes, ela vai se corrigindo a cada ano. Você não tem noção de como era o meu rosto. Era outro rosto. E ele foi se corrigindo. Então, depois eu tive 3 pedras nos rins. E aí eu apliquei as ferramentas que eu aprendi. Não precisei passar por cirurgia. E eram pedras grandes, né? Sim. Não é cálculo. Cálculo sai na urina. Sai na urina. Essas não. E aí eu fui tendo uma série de provas da vida, né? Eu cheguei a ter um cisto aqui também, em um determinado momento da minha vida. Tirei, era um caroção. Sim. Então, assim, foram muitas superações até que eu entendi que isso não podia ficar só comigo. Essa foi a virada de chave. Porque enquanto eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, eu entendi que como que eu regenerei meu rosto, que é o que as pessoas mais perguntam. Pois é. Como que eu regenerei meu rosto? De repente o rosto voltou. Minha mãe falou, não criou nem casquinha, foi um negócio assim, sabe? Foi vivendo. Quando você viu, já tinha pele? Tipo, foi reconstruindo. Foi, aos pouquinhos, né? Mas a gente não olhava para isso porque era impactante, era impressionante. Sim. Mas imagino que para reconstruir teria criado aquela camada, Sim. que é a camada, é uma casca, né? Uma Sim. casquinha na pele, quando você perde. E isso não aconteceu, foi assim.
Como se um dia eu estivesse sem rosto e no outro o rosto voltou. Puxa vida. O detalhe é que a minha pele, ela era tipo pedra-pume, sabe? Era bem áspera. Sim. As pessoas vinham me cumprimentar, perguntavam se eu fazia barba. Nossa. E quando eu reconstruiu, lisinha. Falei, nossa, ganhei um novo rosto. Fiquei... também o aspecto de idade é como se eu tivesse ficado mais nova. Então são coisas que se você não convive, se você não acompanhou, é até difícil de acreditar, de observar. Mas de repente, se você pega as minhas fotos, você vai ver uma foto de identidade minha que parece que eu tenho 30 anos mais. Caramba, eu acredito. E lá da época, lá de trás. Então, Thaís, se eu pudesse dizer que assim, né? Toda doença, todo acidente, ele tem uma utilidade. Sim. Quando você entende a que ele está servindo ou para que ele está servindo, às vezes ele está te defendendo, você consegue tirar essa utilidade. Nesse tempo todo, eu entendi que eu estava sem identidade. Eu não tinha uma identidade porque eu deixava que as pessoas me dessem apelidos. Eu tinha todos os apelidos. Eu imagino. Era o cabelo, quando eu trançava eu era Djavan. E eu adorava, porque, pra mim, músico, né? Pois é. Só que as pessoas, elas querem tentar de todo tipo. Tipo uma maldade, né? Aí vê que você não se ofende, aí vai pra outra coisa, aí vai pra outra coisa, aí vai pra outra coisa. E é difícil uma criança passar por isso na escola. Então, você não tem ainda um preparo, né? Meu sonho é que nas escolas tivesse esse preparo Demorou, emocional. né? Vamos falar que demorou? Vamos falar que a educação está na hora de dar uma repaginada, né? Desde a educação emocional como a própria educação que nós temos tradicional, que já está ultrapassada. E mexe muito com a psique da criança, né? Então a criança ela vai crescer, às vezes, insegura, baixa autoestima, e aí reflete em toda a vida dela. Relacionamento, com dinheiro, com tudo. E falando da criança que cresce, porque eu tive companheiros que não conseguiram prosseguir e tiraram sua própria vida. Eu tive uma amiga que sofreu tanto bullying na escola que ela rompeu. Então, assim, e eu sei que outras pessoas também passaram por isso. Por isso que é importante trazer esse acolhimento. Tem que trazer, e é muito importante. Entender. E acontece muito até hoje. Até hoje. Então, Thaís, eu tive que identificar qual que era a minha verdadeira essência. Porque as pessoas me chamavam de várias coisas, eu já estava confusa, eu não sabia quem era eu, né? Sim. Como que eu posso me manifestar se todo mundo me classifica? Sim. E foi aí a sacada que eu entendi. O nosso corpo fala o tempo todo. O que eu não falo verbalmente, o corpo fala. Então, o que é o rosto? O rosto é o cartão mental, o cartão postal. É quem você é. Mas se eu não sei quem eu sou, o que vai acontecer? Eu vou perder o rosto. Exato. Né? É isso aí. Então, quando eu entendi qual que era a minha missão, que foi eu estudei tanto, eu falei assim, puxa, isso daqui não pode ficar só pra mim. Eu sou aquela pessoa que aprende um negócio, amiga, você não sabe. Muito bom, é isso aí. Irmã, faz isso, fulana, olha, você já testou isso, né? Sempre fui assim. Então, eu falei, puxa, eu aprendi tudo isso, não vai ficar só comigo, não. Eu vou passar adiante, eu vou começar. A partir do momento que eu comecei a me empoderar dessa verdade, olha, tenho certeza que ninguém sabe disso, faz isso, faz aquilo outro. Foi quando eu entendi que o meu rosto começou a se reconstruir. Lindo isso, hein? Porque a minha autoestima, eu fiquei, nossa, eu estou sendo útil. Né? Essa é a utilidade que eu descobri. Então, o acidente, ele não tinha mais utilidade. Tanto é que eu nunca mais me acidentei depois desse. Tem gente que fala, mas também foi o último. Não, tem gente que eu já vi piorar. E ainda piora, porque não entendeu o que você entendeu. Exatamente. Aí nós sempre dizemos, né? A verdade liberta. A verdade vos libertará. Exato. A nossa passagem. Exato. Maravilhoso. E aí, mais ou menos, quando começou, o seu rosto ficou restaurado, tudo, você tinha mais ou menos quantos anos? Olha, creio que foi logo no finalzinho, sabe, do ensino médio. Talvez por volta de uns 2 anos, né? Eu tava 12, 13... 14, eu creio que com 14 anos o meu rosto já estava 100%. Que maravilhoso com isso. 14 anos, que aí eu pulei umas fases, né, da escola, eu vou
contabilizando assim. Por quê? Foi uma fase traumática. A minha mãe não... Claro, ela não iria tirar fotos. O meu pai não gosta muito de tocar no assunto. A minha irmã, nós viemos destravá-la recente para andar de bicicleta. Porque ela ficou traumatizada Claro, com a ela te viu bicicleta. embaixo do caminhão. E aí, é até um orgulho nosso que ela superou isso e agora tá andando de bicicleta. Porque assim, quem viu, quem assistiu, ficou tão em choque que não quis nem comentar. Então, se eu chego hoje e pergunto, que idade eu tinha? Ai, nem lembro, muito tempo. Olha isso. E aí você, nessa idade, você já começou a falar para as pessoas sobre tudo que estava acontecendo com você e ensinar. Sim, claro. E como que as pessoas recebiam isso? Claro que eu virei a lunática, né? Uma coisa, então, é aí que eu quero chegar. Vozes da sua cabeça, né? Quem que prova? Porque é muito curioso. Tudo o que você falou, isso daqui é cientificamente comprovado, a pessoa não tá nem aí, ela toma e ela faz, sim, né? Sim. Pode ser ruim, mas pode faz. ser péssimo, pode não ter embasamento nenhum, mas só do simples fato de você falar. Né? Agora, quando você, puxa, aconteceu comigo, a pessoa... só com você mesmo. Eu ouvi isso o tempo todo. Só com você mesmo. Foi até interessante você tocar nesse assunto, Thaís, porque chegou um ponto que você entende que não adianta falar. Vive, só vai fazendo as suas coisas. E outro ponto que é um paradoxo muito grande, que é quando você é reconhecido primeiro fora do que dentro, né? Como dizem, né? Jesus não foi reconhecido em Jerusalém. Precisou fazer os milagres com certeza. em outro lugar. Então, eu tive uma boa carreira e tudo fruto de auto-hipnose, tá? Então, eu mentalizava os lugares que eu queria trabalhar. E eu fui entrando nos lugares. Então, eu trabalhei no Banco Santander por muitos anos. Trabalhei na Odebrecht, depois fui para a Bosch, grandes empresas multinacionais. Sim. E aí você fala, qual que era a estatística? Era eu. Era eu. Aí eu falo, nossa, que sorte. É isso que eu ia falar. As pessoas falam, que sorte, né? Sorte. Até hoje. Nossa, Marta, você é terapeuta de sucesso. Você deu sorte. Que sorte, né? O que você fez? Nada, né? Pacto. Não. Né? Não. O que vão falar? Não, fez algum pacto, algum contrato, não é possível. Disco ao contrário, alguma coisa assim. Não, só pode ser. Mas é interessante, eu ouvi muito isso também, perdi amigos de falar de que eu acessava vidas passadas e que trazia as histórias. Gente, nossa, é louca. Imagina que eu via espírito desde criança. Nossa, é louca. As pessoas falavam, olha só, é um exemplo até do que você falou. As pessoas falavam tanto que, que doida, que não sei o quê. Eu achei que eu fosse esquizofrênica. Sim, quem nunca, né? Eu fui pro médico, eu falei, eu não falei pra ele que eu via espíritos, eu ia mandar, ele veio me mandar pro hospital psiquiátrico, né? Exatamente. E aí eu falei, mas tá tudo bem comigo? Ele falou, tá tudo certo. Então eu vejo mesmo. Eu sempre, desde criança. Então, assim, você vê que tem quando a gente descobre a verdade dimensional, é tão lindo isso que você quer passar para as pessoas. Sim. Só que as pessoas, infelizmente, não são todas que estão abertas àquilo. Não estão nem no preparo, eu diria. Eu creio que nessa vida tem pessoas que vão continuar assim e tá tudo bem, né? Crescer assim, você sempre ia ser a síndrome de Gabriela. Sobreviver, né? Eu creio que a minha sorte, muito grande mesmo assim, falar pra você, é que dentro da minha casa eu nunca fui descredibilizada. Sim, importante. Olha, minha mãe da área da saúde, tudo pra não acreditar. Tinha tudo pra não Pois acreditar. A minha irmã, assistente social, e é muito engraçado que ela fala assim, olha, eu sou a pessoa mais cética, mas em você eu acredito. Lá. Porque elas conseguiam perceber ao redor, por exemplo, vamos supor, sabe quando a pessoa não tem aquela percepção, mas ela sente um vento e eu olhava na mesma hora? Sim. E eu via? Então elas percebiam isso com clareza, com nitidez, e as informações que eu trazia, elas tinham uma coerência. Então elas tinham um alinhamento. Eu lembro até hoje que teve um dia que eu estava com a minha mãe conversando ali no muro, e eu olhei assim, eu falei assim, o titio Guto tá te chamando. Ela, ele morreu, menina. Mas ela já tinha sentido, então ela sabe que alguma coisa estava acontecendo ali. E aí eu entendi, a minha mãe me treinou para isso. Ela falou assim,
tudo que você tá vendo, tudo que você tá sentindo, tá certinho, mas não conta pra ninguém. E aí eu ficava, não conta pra ninguém? Tá bom, então não vou contar pra ninguém. E foi a melhor coisa que eu fiz. Pois é. Quanto a essa acuidade sensorial, perceptível, na multidimensionalidade, eu não... Bico fechado. Imagina eu falar que você consegue regenerar a sua pele, já era doida? Imagina, né? Que doida. Já era dos piores? Não, o que tem um significado? O que tem um significado? Você sabia que um acidente tem uma representação? Para de ser lunática. Exato. Agora imagine se eu tivesse falado as outras coisas. Pois é. Então eu precisei começar a ter essa notoriedade dentro, que foi interessante, que eu comecei a fazer esse trabalho de terapia Sim. dentro das empresas, sem saber que eu estava fazendo isso, né? E aí, a última empresa que eu trabalhei, que foi a Bosch, eu era analista de qualidade. E aí, tinha que dar o famoso feedback. Sim. Né? Só que o meu feedback era diferente. E isso foi motivos até para incômodos. Então eu fui percebendo que as pessoas queriam ter o feedback com a Marta porque elas se sentiam melhor, porque aliviava a dor, porque passava isso, porque resolvia aquilo. Gente que não ia no banheiro há meses, com o intestino preso, chegava lá, eu falava alguma coisa, pronto. A pessoa já, né, libertava. E aí eu fui entendendo, puxa, talvez, né? Até que uma coordenadora virou e falou, escuta, Marta, olha, você é maravilhosa, mas eu acho que você está fazendo papel na empresa errada. Você está no emprego errado. É só isso, assim, né? Porque o nosso feedback é o tal do sanduíche. Ixi, Critica, elogia, isso, critica. Isso, O que é isso? Que é não, isso? mas se eu falar isso, a pessoa já melhora a ponto de melhorar isso também. Não, mas a gente não quer assim. Não, mas você está entendendo que a gente chega no mesmo lugar de uma maneira muito mais de qualidade? Sim. Não, mas a gente quer que você faça isso. E aí eu comecei a ter conflitos e atritos, né? Porque chego no resultado, mas tem que ser do jeito. Não pode ser, pode ser diferente. Foi quando eu entendi que realmente, de fato, eu deveria começar a utilizar esse conhecimento que eu aprendi, que eu absorvi de uma outra maneira. Sim. Ganhando esse reconhecimento fora, eu comecei a ter reconhecimento em casa, porque as pessoas começaram, o pessoal da minha família. Pô, Marta, o que você está fazendo que está dando tão certo? Como que você está conseguindo? Da minha família, eles cresceram com 2 tipos de crenças, né, que para eles fez sentido até um ponto. Para mim não fazia. A primeira crença é que emprego só é bom se te garantir plano médico. Tá. Plano médico. A segunda é a estabilidade, mas concurso público. Ixi. Então, ou você passa no concurso público, ou você tem uma empresa que te garante um plano médico, senão você não serve o emprego. Tá desempregada, não vai então emprestar. assim, qualquer momento você pode cair enferma. Segura aí um segundo que eu só pedi um recadinho, para passar um recadinho para as pessoas aqui, ó. Gente, quem tá gostando aqui, né, no nosso bate-papo, eu tô adorando. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe um like, porque ajuda muito aqui o nosso canal a trazer pessoas maravilhosas, igual aqui a gente tá conversando com a Marta Siqueira. Mas vamos continuar aqui o papo, eu tô adorando, Marta. Tô aqui só imaginando o que vai acontecendo. E na empresa, aí você queria fazer do seu jeito, que ia ser bom para as pessoas, para você e para a empresa. A pessoa feliz, ela trabalha melhor, certo? Exatamente. Tem um resultado muito maior para a própria empresa, né? Produtividade aumenta e tudo mais. Só que não era do jeito que eles queriam que fosse. E eu lidei com isso em inúmeras empresas por onde eu passei, inclusive até na igreja, quando eu frequentei. Tentei frequentar. Tentou, né? Eu tentei. Foi a igreja católica? Foi. Eu tinha o hábito de ler verdadeiramente a Bíblia. E aí, eu não sei se você já foi na igreja católica, tem aqueles folhetinhos com santos, né? Sim. Aí, não sei que ideia era essa, né? Eu separava os versículos para eu poder saber quando o padre fosse falar. Sim. Então eu já treinava em casa e quando ele falava, puxa, mas não foi isso que eu entendi aqui, lendo desse jeito, eu entendi de outra forma. Como que ele tá falando desse jeito, né?
Eu levantava a mão, mesmo com a minha Ai, ai. timidez. Eu só queria entender melhor. E porque aqui eu li, eu tinha entendido assim, assim, assado. Aí, aqueles olhares, né? Bom, na terceira vez aí me convidaram a me retirar. Foi um convite bem amoroso até. Ai, é normal, né? Você não pode perguntar, você não pode não, questionar. não. Você só vai. Eu escuto o que ele tá falando e amém. Tudo bem, né? Aí passei por algumas outras também, Mormon. E aí? Eu fui conhecer lá, mas né, tinha muitas informações ali que não dava muito para seguir. Mas tudo bem, gostei. No momento foi bom para mim. E aí fui conhecendo várias, porque eu queria entender da espiritualidade, já que eu vi um monte de coisa e Sim. não conseguia diferenciar. A minha mãe, com medo, precisou pedir para trancar a mediunidade, né? Porque era de uma forma tão aflorada que eu não sabia mesmo diferenciar. Sim, tá. Eu via Tudo. nossa, quantas achava. pessoas tem aqui? É. Quais são? Às vezes me assustava, porque eu já vi pessoas em situação de vício e umas formas animalescas, né? É claro. Chegava na casa das pessoas e eu falava, nossa, o que é aquilo que tá ali? Que a sua mãe Ai, minha olhava, mãe- meu Deus. Lá vem a Marta. Pior que a minha mãe até acreditava, mas o que ela ia fazer com essa informação? Ela ficava Lá com vem a mais Marta, vergonha. Marta, fica Aí quieta aí, ficava Marta. com vergonha, né, das visitas. Claro. Eu, criança, sendo criança. Então, tivemos que ir no centro espírita para poder Sim. pedir Pra fechar, né? fechar, porque estava muito em desequilíbrio. E na minha família, como eles não praticavam nenhuma religião, ela não ia dar continuidade. Sim. Quando eu crescesse, eu me resolveria, né? Me resolvi. Exatamente. Então, nesse processo todo, Thaís, eu entrei em contato com muitas vertentes, né? E hoje eu falo, caramba, como que a gente pode achar que uma é a verdade absoluta? Pois é. Porque tem muita verdade Muitas. no mundo, tem muita coisa entre o céu e a terra. E a partir desse momento, a partir desse ponto, eu entendi que não adianta sair muito da sua missão. O seu chamado ele já começa desde sempre. Desde sempre. Se não fosse esse um monte de desafio que eu tive e essa busca incessante para me resolver, hoje eu não saberia atender centenas de pessoas que me procuram. Com certeza. Por isso que eu falo, nada é por acaso, né? Tudo tem. Você olha para trás hoje, você fala, puxa, eu entendi exatamente por que aconteceu tudo isso na minha vida. E aí você até agradece. Com certeza. Mas vou falar que eu agradeci muitas vezes aquele acidente de bicicleta. Pois é, com certeza. E aí, você também tem muita conexão, não sei se é a maior, com arcturianos. Da onde veio, sim. né? Quando foi isso? Isso também é um assunto bem interessante. É muito legal. Porque assim, não tem exatamente um ponto que começou. Eu percebo que eu sempre fui acompanhada. Sim. Então, desde muito nova eu não sabia diferenciar as coisas, mas eu via muitos discos voadores, eram muito nítidos, né? Um pontinho que talvez seja um avião. Não, era muito claro, muito nítido. Quando eu estava na casa da minha mãe, quando eu estava não sei aonde, estava não sei aonde. Tanto que, assim, mais uma vez a família achava muito engraçado, porque, olha lá, nossa, só quando você tá aqui aparecem essas coisas, sabe? Assim, e eles viam? Viam, mas falavam que só viam quando eu via, né? Porque hoje a gente sabe que é uma dimensão. Sim. Então, não é que as outras pessoas não veem, é que elas não estão na dimensão de possibilidades. Tem até uma história que conta, tem um filme, tô tentando lembrar o nome do filme, mas ele conta sobre muitas verdades. E ele fala que quando vierem invadir o Brasil, não é que os índios não enxergaram as caravelas. Sim, eles não conheciam, né? Eles não conheciam, então eles não estavam na mesma dimensão. Não estavam. E aí não deu tempo de se preparar. Eles não enxergaram. Não dava. É exatamente o que acontece hoje. Isso. Da mesma maneira que só consegue ver quando está em cima, porque eu chamo de paralelas dimensionais, né? Isso aí. E frequências. Então, dependendo da frequência que você tá, você enxerga algumas coisas. Dependendo da frequência, você enxerga outras coisas. Sim. E era exatamente esse processo que eu vivia. Então, eu chamava, olha, tá vendo? Aí a pessoa olha, nossa, essas coisas só aparecem quando você está aqui. A pessoa que não está sintonizada como uma rádio. Então, eu me lembro de, desde sempre, ter
ter esses tipos de avistamentos, mas tudo muito de longe, né? Sim, Eu comecei, quando jovem, a passear muito para Campinas. tá. Eu sempre morei aqui na capital, mas eu Uhum. comecei a passear para Campinas e eu gostava de ir pro meio dos matos, assim. Sim, Lá é muito, muito interior, né? sim. Não a capital, não o O centro de centro Campinas. é mais é O centro fora. de Campinas é centro de São É, Paulo, é a mesma exatamente. coisa. É É. mais interior. Uhum. Hoje eu moro mais no interior. Então eu ia bastante para lá e teve uma vez que eu vi uma federação inteira, assim, para mim, foi como se fossem fogos no céu, sabe? É uma festa muito grande, mas Nossa, era um comando. Um comando é assim, é uma nave grande e outras naves menores indo atrás. Sim, claro, muito nítido, céu aberto. era de manhã Não, ou de era noite? 3 horas da manhã, Ah, especificamente. 3 horas da manhã. Lembro como se fosse hoje. E aí, toda vez que eu ia para Campinas, eu tinha um show de que experimentação e tinha um legal. monte de coisa. Eu filmava e essas filmagens não ficavam no celular. Não tinha como mostrar Nossa, para ninguém. Era eu que via e era quem você, só estivesse você. comigo. Ah, Às sim. vezes os amigos estavam juntos, viam. Mas não conseguia filmar, não tinha como Uhum. filmar. Aí eu me lembro que a última vez, que foi muito interessante, a última vez assim, sem ter muitos contatos, né? Sim. Contato distante. Eu fui no famoso Pico das Cabras. Não sei se você já Lá ouviu em falar. É Joaquim Egídio, é interior de interiorzão, Campinas. é. Pico das Cabras é muito gostoso para avistamentos. Lá tem até um planetário, é muito Ah, que legal. legal. Movimentos astrônomos. Hoje, inclusive, está tendo um evento lá de pôr do sol. Aí eles tocam uma música, porque o pôr do sol é maravilhoso. Lá é o pico mais alto, então você vê Campinas Sim, inteiro ao redor, olha, né? não conheço. É pertinho. É pertinho. Aí eu fui com uma amiga, era de noite, fizemos um passeio bem legal. E aí tinha um cruzeiro, assim, bem na ponta. Ela falou, ai, Marta, se eu ficar aqui, você tira uma foto minha com a lua? Que a lua tava bem em cima dela. Eu falei, claro, lua cheiona, aquelas bonitas claras. Aí eu, né, me arrumei toda certinho para tirar a foto, pegar ela e a lua. Na hora que eu fui bater, a lua saiu. Ah, Aí eu falei, opa. entendi. Aí eu fiquei meio assim, meio. Na hora eu fiquei meio impactada, assim, mas sabe quando você fica pensando, processando? Aí olha de novo pra ver se a lua tá, não, a lua não tá Não mais. tava. Aí eu falei, você falou que era pra eu tirar a lua, né? Só pra ter certeza que eu tinha visto que realmente, e Sim. ela também. É a lua. Aí ela olhou, vai, cadê a lua? Eu falei, então. Então. Tá bom, então. Aí quando eu virei de Tá bom, costas, quando eu virei de costas assim, eu vi. Aí eu me arrepiei, fiquei com receio, assim, eu fiquei, sabe quando é uma energia diferenciada? Aí falei pra ela, Marta, eu também vi, melhor a gente ir embora. Eu também vi, vamos embora, tá tudo Vamos, certo. corre. Aí tá bom. Daquele dia adiante, eu comecei a ter contatos muito próximos, mas muito próximos mesmo, que aí são os episódios que eu tenho pra mim que são abduções, porque Tá. toda vez que eu pegava estrada, eu apagava e acordava em algum outro lugar. Mas não é que eu dormia no volante, eu esqueço, fiquei com Sim, lapsos sim. de memória. Ah, E de repente eu despertava em algum lugar que não tinha nada a ver. uhum. Primeira vez que aconteceu isso, eu vim num evento aqui na Vila Mariana e precisava ir para Campinas. É uma linha reta, super acessível, você Sim. conhece a estrada, Sim, né? sim, sim. Aí eu, né, naquela trajetória de 1h30, de repente escuto umas buzinadas, desperto, olho para cima, bem-vinda extrema. Como? Como eu cheguei em Você entrou no extrema? portal? Você entendeu? Ali eu comecei a pegar essas nuances. E pra voltar, fui olhar o celular, tava sem sinal, ficava rodando assim, sabe o Waze, procurando. Caramba. Eu até conto, né, que nessa época eu tinha uma colega que ela tem uma mediunidade também fora do real, assim. E aí eu mandava mensagem pra ela pra ver se ela conseguia captar a minha energia. E ia pra ela como aquele frizz de rádio, Sim, sim, sabe? sim, sim. E aí ela me mandou, depois que eu mandei 3 tentativas, ela mandou, olha Marta, eu não estou conseguindo ouvir os seus áudios, mas eu intercedi por você
eu sinto que você não está nesse planeta e pronto. Aí você já sente e chora, né? Você fala, como Já assim? morri, Tá. não tem Mais nada. uma acontecendo na minha Não, vida? eu Como falo, assim? pronto, a cereja do bolo. É. Aí ela, mas fique tranquila porque você tá muito bem acompanhado. Eu falei, pronto, piorou, era melhor ter deixado só no... Você não tá na Terra muito bem acompanhada. Eu já estava na Terra, agora eu tô em outra dimensão. Pronto. E ela falou, ó, firma a cabeça, ela falou, firma a cabeça e volta de onde você veio. De onde eu vim, caramba? É, de onde? Não, foi muito engraçado, porque eu retornei o caminho em meia hora eu estava em Campinas. Como? Em meia hora eu estava em Campinas, de Extrema, contando. Não. É difícil acreditar. Pois é. Mas eu estive lá, né? Então, a partir desse momento eu vi que eu comecei a ser muito contatada e isso chegou a ser perigoso, né? É perigoso. Assim, de repente... Bom, de repente você tá aqui, de repente você tá lá, cadê a Marta? Eu falei, de repente eu tô pegando a estrada para ir para casa dos meus Pois pais, é. apareço em Machu Picchu. Pensou? No Japão? Não. Então, menina, eu falei, não, melhor eu Como parar assim, isso Marta? aí. Não. Muito bom. Falei, pra mim não dá, já deu já, gente. Vocês querem se comunicar? Comunica aí de verdade. É, vai logo. Aí eu fui buscar ajuda, porque eu lembrei que nesse evento que eu falei em específico, que eu estava em Extrema, eu lembrei que eu tinha passeado por Santo Tomé das Letras há uns meses atrás. E quando eu cheguei no hotel, a primeira noite foi projeção astral claramente vívida. Eu tive um encontro com 2 seres azuis altos, muito altos, mas com afeição familiar. Tanto que eu chamava de irmã. Mas eu falei, será que eu confundi com a minha irmã? Você fica tentando racionalizar umas coisas que não tem, né? É. Eu falei, será que é minha irmã? Não, mas era familiar, tipo irmão mesmo. E aí elas falaram, pronto, Marta, agora você já está pronta. E o seu processo vai começar dia tal, tal horário. 3, 2, 1. Aí eu peguei o celular, deixa eu anotar. Elas viram. Deixa eu ver minha agenda. Que ridícula, né? Vai anotar o quê, filha? A gente te comunica, só aguarda. Aí eu acordei. Eu rebobinando essa história, por isso que eu conto sempre de trás pra frente, porque no dia do evento de Extrema, era o mesmo dia, no mesmo horário, da tal da reunião. Não acredito. Olha isso. Entendeu? Aí eu falei, agora eu preciso de ajuda, eu vou procurar alguém que já trabalhe com isso. Eu fui lá nas redes sociais, encontrei a maravilhosa Carla Flores. Beijo, Carla Flores. Pra cá ou pra cá que eu olho? Aqui. Beijo, Carla Flores. E aí ela que começou a te ajudar. Aí ela falou, olha, eu faço aqui um processo de mesa multidimensional, abro um portal, e aí você aprende a trabalhar e vai se desenvolvendo. Eu falei, tá bom, então, vou, né? Vamos lá. Eu não queria, né? Ficar Mas... mexendo com esses pêndulos, essas coisas aqui. Eu tava bem confortável na minha programação neurolinguística. Pra que agregar um desafio maior? Pois é. Ela não faz, vai ser bom pra você, pra sua mediunidade, aí você se prepara energeticamente, espiritualmente. Porque até então eu só trabalhava com auto-hipnose, com programação neurolinguística, que é muito para a maioria, trabalhando mente e corpo. Sim. Mas o meu espiritual ainda estava vulnerável. E aí eu sentei para aprender a mesa. Menina, foi muito engraçado, porque eu terminei o curso e não lembrava de nada. Aí eu falei assim, Carla, tô achando estranho isso aí, hein? Será que você fez mesmo esse curso? Ela é muito bem resolvida, né? Eu falei, não, sabe por quê? Porque eu tenho uma facilidade de aprender as coisas. Eu aprendo sozinha as coisas. Eu não tô conseguindo lembrar o seu curso. Não, fica tranquila, você pode reciclar. Falei, tá bom, então vou reciclar. Reciclei, terminou o curso. Não conseguia lembrar de nada. Falei, tem alguma coisa errada, muito errada aí. Aí falei, quer saber? Vai ver, não é pra eu fazer. A sabotagem, a sabotagem. Não é pra eu fazer. Coloquei de lado a mesa e fui tocar minha vida. As coisas foram piorando na minha vida e foi travando tudo. Com certeza. Falei, nossa, até os clientes que eu já tinha agora começaram a travar. O que aconteceu aqui, gente, na minha vida? Então, irmã, acho que é melhor você dar um carinho, dar uma atenção pra mesa. Sim. Tá bom, que saco. Aí sentei na mesa, assim, não lembrava de nada que eu aprendi no curso, mas sentei na mesa, abri
me vieram todas as informações Nossa, necessárias para aquilo, Marta. como se eu fosse assim, como se eu sempre tivesse utilizado. Eu falei, meu, isso aqui é sério, mandando para a professora, ela é sério. Mas você tem certeza? Porque veio assim a informação. Eu não lembro de você ter dito. Ela, eu não disse mesmo, mas é assim. Tipo, acredita, vai, porque... Aí eu falei, nossa, que interessante, que curioso. Thaís, a partir deste momento, eles pararam de me tirar no trânsito, de me abduzir na estrada. E as comunicações começaram a se aproximar conforme eu abri esse vórtice energético. Sim. Dado um momento, passou acho que 1 ano e meio, eu falei, tem que fazer algum tipo de renovação de votos? Reciclagem, né? Ela, por quê? Parece que não tá vindo mais as informações quando eu abro na mesa. Ela, porque você não precisa mais da mesa. Eu, para de ser louca. Para com isso. Ela, é sério, Marta. Faz o mesmo processo sem a mesa. Eu, para com isso, deixa para depois. Vou continuar aqui. Fiquei relutante, Ficou não lá. vinha nada. E não vinha. Até que eu falei, vai ser o jeito. Coloquei a mesa pro lado. É isso aí. Quando eu abri, É isso aí. aí comecei. Escrever. Aí os protocolos que antes eram mente e corpo, quando a pessoa vinha com um desafio que era espiritual, encaminhava para um, encaminhava para outro, e o outro voltava e falava, não gostei, quero continuar com você. Mas o que eu vou fazer com você? Agora eu já sabia o que fazer. Por quê? Essa conexão se abriu de uma forma que é muito interessante. Eu não preciso mais fazer uma rotina, Sim. estar com a mesa. Não, a todo momento eu consigo perceber o que às vezes é de um mentor, o que às vezes é arcturiano. E aí vai desmistificando algumas coisas que são legais trazer para o canal. Thaís, as pessoas acham que precisam ver um arcturiano fisicamente. Eu nunca vi isso e eu espero não ver, que eu vou me assustar. Não me apareça. Não de me repente. apareça que assim, né? Eu tive contatos em projeção astral, né? Dormindo. Mas a maior parte dos contatos que eu tenho são em símbolos. Às vezes eu vejo uns símbolos, às vezes nós vemos a geometria sagrada e ressoa, e você entende, você fala, tá. Entendi. É isso. Decifrando os códigos. Exatamente. Então eu vejo mais a frequência arcturiana próxima de como você recebe a informação. Para cada um tem um tipo. Eu estudei psicanálise e eu fui muito pela forma junguiana. Sim. De Carl Gustav Jung, eu gosto muito. Que eu adoro também, E aí os enigmas, tudo. E por muito tempo eu desvendava, eu trabalho também com leitura de sonhos. Então eu vejo que eles me trazem da mesma maneira que eu gosto, que eu acho mais fácil para mim. Sim. Símbolos, geometrias e sonhos. Muito bom. Maravilhoso. E hoje você trabalha... Arcturianos, na verdade, faz parte da tua vida, de outras vidas. Creio que sim. Já foi dito isso. Né? Então, e aí eu tô vendo um livro maravilhoso aqui, que fala dos arcturianos. Me conta um pouco. Sim, é assim, o que acontece? Logo depois que eu comecei a receber informação fora da mesa, as informações elas vinham mais simbólicas, né? Sim. Como eu disse, eu tive mais essa conexão de geometria sagrada. E aí eu resolvi fazer o seguinte, falei assim, bom, quando eu for atender o meu cliente, porque para mim eu tenho a clareza de um jeito, mas quando é para o outro eu tenho que decodificar, é diferente, né? Aí eu falei, para eu ter uma agilidade no processo, porque eu ariano, cara, tudo muito rápido, né? Terapia brevíssima, tem que ser logo. Tem que ser logo o resultado. Eu quero ver. E eu quero ver, eu gosto de acompanhar, né? Sim, claro. Aí eu falei, como que eu vou fazer essa comunicação assim, acelerada? Tá bom, vou fazer o seguinte. Aí tive a ideia, vou procurar todos os desenhos da geometria sagrada na internet, vou imprimir e torno um cartãozinho, porque eu sempre gostei de fazer esse tipo de associação. Aí o que eu fazia? Eu atendia a pessoa e tirava uma cartinha só para confirmar o que eu já estava intuindo. É isso mesmo. Então, ó, tá vendo essa carta aqui? Aí a pessoa se impressionava. Essa carta tá falando isso aqui. Aí eu já até terceirizava o trabalho, não sou eu que tô sentindo. As cartas não mentem. Não mentem, exatamente. E foi ficando muito legal. Só que aí as pessoas começaram...
Eu queria ter um oráculo assim. E nem era oráculo. Sim. O que eu fiz? Olha, sinceramente, da forma mais arcaica, eu imprimi a imagem de um lado, do outro lado eu coloquei frases que eu mesma faço, né, nos decretos, grudei as duas, pedi para plastificar, pronto. Aí elas estão até aqui para você Olha ver isso. a forma mais crua de ser feito, né? E fica tudo bonitinho, plastificado. Ficou bonitinho, só que não era um trabalho muito aprofundado, era algo para mim. Sabe quando você faz alguma coisa só para você? Pode ver que é plastificado. São as imagens que estavam na internet, inclusive, Olha né? isso. Aí eu falei, as pessoas começaram a cobrar muito. Ai, vem aqui, faz isso, faz aquilo. Aí eu fui no podcast, que você me conheceu, e eu só quis mostrar como que eu fazia em atendimento, para que todo mundo, eu quero. Eu falei, e agora? O verdadeiro oráculo, ele vem com um manual. Você precisa saber como fazer, porque senão cada um vai fazer de um jeito e aí descaracteriza o processo e descredibiliza, né? Sim. Aí eu falei, tá bom, vou começar a escrever então como que as pessoas podem aprender a fazer o mesmo que eu. Quem disse que... Pronto. Levei 2 anos. Com certeza. Porque fazer era inato. Mas explicar, ensinar. Ensino PNL, ensino hipnose clínica, ensino regressão, mas nossa, na hora... Mas aí é complicado. Aí falei, puxa, tenho que, né, um passo a passo, deixa eu ver como que eu comecei, como que era, e fui indo, levou um tempo. Aí eu falei, então, agora eu já posso contextualizar, isso aqui, na verdade, é um manual sobre o método. Não é um livro que está na livraria, nem nunca vai, não é a nossa ideia ir para a livraria. Porque é uma metodologia de ponta, aonde eu ensino a pessoa que, olha, isso aqui não é um jogo de cartas simples. Aí é que eu vou te explicar. Que você já ganhou o seu. Esse é seu, tá? Maravilhoso! Que lindo! Não vou nem abrir o seu, vou deixar aqui. Pode abrir. O meu, que já tá... é o primeiro. O primeirão, a primeira remessa. Então, o que eu falei? Hoje, eu não atendo como um baralho, um tarô. Sim. Gosto de todos, mas essa metodologia ela é numa linha terapêutica. Sim. Então, quando nós vamos atender o cliente, não é para adivinhar, é para divinar. Que legal, olha A isso. divinação, ela vai entrar no seu campo. Ela não vai entrar na sua linha atemporal, que é diferente. Quando eu adivinho algo, por exemplo, para mim é muito simples adivinhar algo. Sim. Só que se você tomar uma ação daqui 10 minutos, aquilo que eu adivinhei cai por terra. Sim. Amanhã você vai acordar, mas se hoje você mudou, amanhã não faz sentido. E é por isso que às vezes o vidente é descredibilizado. Exato. Não é que ele erra, é que ele entrou em uma linha atemporal. Exatamente. Que você pode transitar. Quando nós falamos de campo energético, o seu campo é a leitura daquilo que está manifesto agora. Senão, amanhã você não vai conseguir desmaterializar. A leitura da carta, que são os oráculos arcturianos, tem esse intuito. Então, é um movimento não feito para dizer se você vai casar ou separar, se ele vai voltar ou vai ficar. Não. É para que eu abra a partir de uma roda da vida, que é o que tem aqui dentro. Ok. Que eu ensino aqui. Você vai aprender em primeira mão. Tá? Olha. Mas o grande diferencial é que você não me fala nada, eu te respondo tudo. Puxa vida. Então, quando nós olhamos para a roda da vida que eu coloquei aqui, depois nós mostraremos para a câmera. Isso que eu ia falar, depois a gente vai virar para lá. Mas, por exemplo, nós começamos em relacionamento. Então, eu vou olhar todos os setores mais importantes da sua vida. Eu não vou perguntar para você como que está o seu relacionamento. Eu vou tirar 3 cartas falando de como estava o seu relacionamento no passado, como está atualmente e como está no futuro. Mesmo que você não esteja se relacionando. Aí nós vamos falar da sua situação de relacionamentos amorosos. Como estava no passado, como está no presente, como está no futuro próximo, não é? Daqui 10 anos, né? Por quê? Na intenção de você conseguir observar se existe algum bloqueio, alguma trava, alguma crença limitante
e ao mesmo tempo com a outra parte que é a geometria sagrada, uma parte é o arcturiano. A parte da geometria sagrada é para tratar isso. Então, se eu observo aqui que no seu passado você tem alguns resquícios de antigos relacionamentos, já percebo que precisa de um divórcio energético. Interessante. Aí ele vai me trazer aqui o decreto, eu escolho a paz. E aí eu emano para você. Tem toda uma representação terapêutica, por isso muito legal. Divinação. E aí eu vou perguntar em todos os setores da sua vida, família e ancestralidade, emoções e psicologia, prosperidade e trabalho, vou passando em todos os campos de uma forma que eu quero que você tenha clareza sobre a sua vida atual e o que precisa ser tratado. Por quê? A maioria das pessoas quer uma resposta rápida e quer tratar alguma coisa que nem é um problema. Ela chega às vezes e fala assim, tô com um problema no casamento. Aí você vai identificar, é baixa autoestima. Sim, às vezes é com ela aí, está no campo energético dela, né? Exatamente. Então vai sair no oráculo. Quando você tirar, você vai ver que não é relacionamento. Peraí, deixa eu ver a autoestima. Pegou ali. Aí o próprio oráculo ele vai te guiando. Ele vai te guiando e a partir do momento que você vê, você consegue transformar, porque aí já tem os decretos. Sim. Uma pessoa que já é terapeuta, que às vezes tem mais ferramentas, ela pode também agregar as ferramentas. Sim. Mas uma pessoa que do básico, não conheço e nunca vi, aí esse oráculo, ele vem com um curso de 9 aulas. 9, curso rápido. Sim. 9 aulas, cada aula tem 2 horas de duração, que eu ensino desde você... Meu amor, se você arrancou um dente, não faça trabalhos energéticos, porque o seu campo está aberto. Pois é. Meu amor, sua cartinha ela precisa ser desempregnada, senão bom. Você passa de um cliente para o outro. Isso. Coisas básicas eu ensino. A hora que você estiver atendendo o seu cliente, não vá pensar na sua cozinha, na sua mãe, no cachorro, no vizinho. Você está com seu cliente. E o básico é importante, viu, Marta? Sim. É muito importante. Mas sim. Que lindo, eu amei. Coisa. Já então, tinha... Essas são as cartas, só para deixar claro. De um lado tem a energia que eu vejo, que é a energia arcturiana, que fui eu mesmo que fiz da frente. Que interessante. E o de trás é a geometria sagrada, já existe. Que é a geometria que eu já trabalhava. Sim. Geometria sagrada é um estudo, né, há mais de 32 mil anos antes de Cristo, que Hermes Trismegisto já utilizava. E aí, com frases simples, você consegue fazer com que a pessoa tenha essa percepção de mudança. Bom. O livro, por fim, ele ensina de um tudo. A pessoa ainda recebe as 9 aulas, porque eu quero que ela saiba desde como se vestir, desde como sentar, desde limpar o campo energético, se limpar a cada cliente, desempregnar suas cartas. E é importante. 61 cartas, 200 e pouquinhas páginas. Maravilhoso. Manual. Amei, ó. E aí você me passa seu e-mail que eu vou liberar as aulas para você também. Que lindo, eu quero saber. Muito lindo, gente. Cadê? Aqui... Cadê as cartas? Não, é ao contrário. Esse é meu, não é? Esse é seu. Muito bom. E o papo tá maravilhoso. Eu tô aqui olhando, aprendendo muito. Tudo que você falou, eu me identifiquei em muitas coisas com você. Só que agora a gente tem que se despedir. Pensei que agora eu ia ouvir essa história. Pois é. Então, antes de, me despedir aqui, eu quero que você conte suas redes sociais, onde que a gente acha a Marta. Então tá bom. Marta Siqueira está presente em todas as plataformas de redes sociais. Você me encontra com o mesmo nome, @Marta Siqueira Terapias no Instagram. Todo dia tem novidades, todo dia tem conteúdo totalmente gratuito. Tem stories, tem reels. Nós temos também bastante lives grandes no YouTube. YouTube tem até cursos gratuitos lá, que é a plataforma de vídeo maior. No YouTube também, Marta Siqueira Terapias.
Você me encontra no TikTok e também no Trends. Todas as redes com o mesmo nome, Marta Siqueira Terapias. E lembrem-se, bastante conteúdo, bastante material e cursos gratuitos lá também. Muito bom, Marta. Encontra a Marta até na outra dimensão. Na outra dimensão também. E você... Quem tiver interesse em adquirir Sim. algum produto, link na bio do meu Instagram também. Muito bom. Marta Siqueira Terapias. E aí, Marta, a gente também vai se encontrar lá no Japão, né? No Japão, estaremos juntinhas no Japão. Vamos lá. Vamos comer muito sushi, sashimi. A gente vai lá para dar as palestras. Aí você vai falar dos arcturianos. A palestra de recodificação multidimensional. Muito bom. E vou falar de vidas passadas, vai ser muito legal, porque cada convidado tem um tema diferente. Sim, né? Exatamente. Então, que se associa, né? Sim, se une muito. Com certeza, mas vai ser muito bom. E vamos fazer um tintim da coruja aqui. Muito obrigada. Amei sua participação. Com certeza eu vou te chamar para outras. E, gente, até o próximo voo, no próximo episódio da Alma de Coruja. Beijo!